E aí você fez um vídeo na internet falando dessa questão do atraso de fala, de uma desconfiança de autismo, TDAH e Foi. tudo. E vocês chegaram a um diagnóstico? Então, o diagnóstico do autismo só pode ser diagnosticado, eu acho que com 2 a 3 anos, né? Ou mais. Tem criança que só consegue ser diagnosticada com 4 anos, depende muito. Porque atraso de fala é só uma das características, Uhum. sabe? E foi aí que eu comecei a ficar um pouquinho mais ligadinha. Não por nada, porque o autismo, ele muitas vezes nem interfere, tipo, em muitas coisas. E tem hoje em dia formas de você educar e ajudar a criança com autismo, que é só uma Uhum. condição que ela tá tendo ali, Uhum. de uma forma que ela vai desenvolver tanto que não vai nem parecer nada, assim, É que parecer tem algo. níveis também, né? Uhum. Tem tudo isso. Tem. Mas eu acho que quando você soltou esse vídeo, eu tô tenho algumas amigas com crianças Uhum. dessas, mais ou menos essa Uhum. faixa etária, e todas passando por isso, assim, fazendo exame, fazendo teste, né, atrás de fala, fono, porque realmente você vê que muitas dessas crianças, lógico que não todas, mas estão tendo esse atraso de fala devido à pandemia, porque foi um período que todas ficaram em casa, trancadas, sem contato com criança, sem Exatamente. contato com, ou sem essa interação, né? Enfim. Aham. Então, teve Mas muita criança, assim. eu acho, Fabi, que a gente passa por um processo quando a gente é mãe, que às vezes a gente quer tanto, a gente idealiza tantas coisas para os nossos filhos, que a gente não entende que às vezes alguma condição que ele tenha, ou venha a ter, conforme ele for crescendo, que a gente está ali para ajudar. Não para Uhum. tipo assim, nossa, ele tem, eu vou esconder ou não mostrar. A gente está ali para buscar informação e trazer uma melhor qualidade de vida para a criança, porque Sim. se a gente fica muito preocupada em não ter algo, tipo, no começo do Davi, eu ficava tipo, ele não tem, ele é perfeito, ele. Não, todas as crianças são perfeitas, todas as crianças são maravilhosas, só que às vezes ele tem uma condição que tá dificultando e você não tá ajudando da melhor forma. A culpa nunca vai ser da criança. Nunca. Uhum. Por isso que eu me cobro muito como mãe, porque eu falo assim: não, a culpa não é dele, ele não tem escolha. Ele, tipo assim, ele vai dormir, vai descansar, vai comer, ele vai só fazer as coisas que ele tem que fazer. Ele não tem discernimento para escolher. Eu tenho discernimento para escolher por ele. Então, eu tenho que correr atrás das informações, porque se caso ele tem alguma condição, eu tenho que dar todo o apoio e o suporte para fazer ele desenvolver da maneira correta ou Sim, da sem melhor maneira dúvida. que ele possa desenvolver. E foi isso que eu comecei a correr atrás, porque eu tinha muito. Eu era ignorante, gente, eu não sabia. E aí, às vezes, eu falava, gente, por que as pessoas estão falando isso? Aí eu comecei a correr atrás. E aí, quando eu levei no médico, ela começou a me pontuar algumas coisas e falar assim, Mari, isso pode, isso não pode, isso pode. Então, tava muito não palpável ainda. E aí, quando ele entrou na escolinha com a fono, eles começaram a descartar. Ele não chegou a fazer um exame neurológico, Uhum. mas assim, eles começaram a descartar e falaram assim, Mari, ainda não dá. Mesmo se fizer o exame neurológico, não dá para diagnosticar agora. Uhum. E aí eles falaram que com 5 anos que ele poderia fazer exame para diagnosticar. E assim, a gente começou a estimular de várias formas. Sim. Porque às E vezes a gente escolinha também ajuda muito, faz né? muita diferença. E aí ele começou a falar. Aí ele começou a se desenvolver e foi aonde a gente começou a ver que realmente os estímulos corretos, independente de qualquer coisa, por isso que muitas pessoas chegam e falam, ele tem, ele não tem TDAH, ele tem ou não tem autismo. Assim, eu não sei, Uhum. mas ele tá desenvolvendo e, tipo assim, isso não deveria ser algo tão Importante. importante. Assim, claro que as pessoas têm atrás do conhecimento, mas não para é, segmentar a criança ou falar assim, ela não consegue isso por conta disso. Não. E independente de se diagnosticar com autismo ou não, com TDAH ou não, tem que ir atrás do desenvolvimento, né? Porque ela Exatamente. consegue se desenvolver. Ela pode ter um atraso, isso, mas ela vai se desenvolver, né? Então é só buscar a melhor maneira para desenvolver. E a gente tá falando de atraso de fala, mas assim, eu acho que a gente fala um pouco de tudo. A Gigi teve atraso no desenvolvimento, no engatinhar, no rolar e tal. Eu comecei a perceber, olhando, ou não tinha também experiência, mãe de primeira viagem, não tenho criança na família. Comecei a pesquisar, comecei a ver outras crianças da mesma faixa etária ou mais nova fazendo coisas que ela não fazia. Aí todo mundo, mas é porque é preguiçosinha. Cada criança tem a sua época de Uhum. fazer as coisas. Tudo bem. Tem essa questão, não tem que ser, nossa, fez um mês, tem que fazer isso. Não.
Cada criança vai se desenvolver ali de acordo com a sua idade, mas tem um limite. Então, de tantos a tantos meses, ela tem que adquirir tal ganho, ela tem que engatinhar, ela tem que fazer isso. Sim. Então, você vai percebendo, aí eu fui percebendo esses atrasos, fui atrás de físio, para descobrir. No começo eu também me culpei, por que eu não percebi isso antes, por que eu não, né, enfim. Só que depois a gente fala, não, peraí, vamos entender o que tá acontecendo e vamos, daqui em diante, a gente vai ajudar para que ela consiga se desenvolver da melhor forma. E aí foi um processo de fono, físio e tudo. Aí chegamos, teve alta, chegou no momento que ela alcançou o marco que ela deveria alcançar. Beleza, agora a gente fica sempre de olho, acompanhando. Mas a gente chega nesse momento de, eu não devia ter feito isso, eu podia ter feito mais, eu podia ter... Porque a gente não sabia, né? A gente fez o melhor que a gente podia e tá. Então, se a gente errou, ou a gente poderia ter feito mais, então o que a gente pode fazer daqui em diante? Levar numa fono, fazer isso, né? Então, a gente aprende também. Acho que os nossos filhos vêm para nos ensinar muita coisa também. Exatamente. E eu acho que nossos pais, eles não tinham essa visão, ou menos. Nem tanta informação, né, Nem Mari? tanta informação. Também não dá para cobrar tanto deles, porque a gente é bombardeado de informação o tempo inteiro. Às vezes eu vejo, assim, como eu sou com os meus filhos. A minha mãe, ela tinha 5 filhas, e eu vejo, assim, que eu tive várias dificuldades que hoje eu acabo estudando mais para desenvolver em várias áreas, e minha mãe, ela acabava falando, não, a Mariana é assim, ela é preguiçosa, porque a coisa mais fácil é você dar uma desculpa pro problema, tipo, gente, meu filho não tem nada, não é que é alguma coisa séria, não é, tipo assim, mas mesmo se fosse, sabe? Uhum. Isso que eu queria que as pessoas entendessem, se for alguma coisa séria, também você vai correr atrás do mesmo jeito, a vida é isso, a gente vai resolvendo problemas, a gente vai melhorando, a gente vai crescendo, não dá pra gente pegar e falar, tá tudo perfeito. Ninguém nasce pronto, ninguém, não existe criança. E nenhuma mãe nasce pronta também. Não, pra e ser aí mãe. eu tive que... A minha mãe muitas vezes chegava pra mim e falava assim, eu tenho TDAH, e eu ainda por cima, eu sou hiper focada no que eu gosto. O que eu não gosto, eu literalmente muto. Então eu acabo não consumindo nada que eu não gosto. Se a coisa eu não gosto, eu deleto da minha vida, paro de seguir. E não faz falta, eu não vou lá de novo, eu deleto e muto, ou qualquer coisa desse tipo. E eu sou muito focada naquilo que eu gosto muito. E eu não conseguia estudar. Eu tinha pânico de escola, gente. Eu matava a aula pra ir pro salão, gente, pro salão de beleza. Qualquer lugar que fala salão de beleza, tô indo, deixava as contas tudo pra minha mãe pagar, tudo certo. Mas eu não conseguia focar na escola. Eu via a professora olhando, eu falava, gente, mas por que o cabelo dela tá com ponta dupla? Eu olhava só pra ponta dupla a aula inteira. Nossa senhora, eu preciso hidratar meu cabelo. Meu cabelo tá precisando de hidratar também. Eu era, tipo, isso, super detalhista. Nossa, se eu subisse a sobrancelha esquerda dela, ia ficar mais simétrica. Eu sempre fui muito focada em área estética. E aí minha mãe falava assim, para de ficar nos detalhes. Você tem que focar aqui na gramática. E eu... Claro, gente, tem que estudar, pelo amor de Deus. Não é isso. O Davi vendo isso, falando assim, minha mãe, você não gostava quem sou eu. É importante você estudar, mas tem a forma certa. Hoje em dia eu tenho uma professora de inglês e ela sabe que eu tenho TDAH. Então, cada dia ela me dá uma dica nova de eu conseguir desenvolver mais meu inglês. Então, ela nunca chega com a mesma coisa. Ela sabe que eu tenho... Ela fala assim, eu sei que você não vai prestar atenção, então vou botar isso daqui, isso daqui. Então, ela sempre traz uma coisa diferente. Tem formas, né, diferentes de prender a atenção ali. Exatamente. E também é isso, né? Na época você não sabia, a sua mãe não sabia, então também não tinha como ir atrás e buscar. Hoje é diferente, a gente tem mais informação para ir atrás e descobrir qual é a melhor forma de ajudar, caso tenha, enfim. Vocês acabaram de assistir um pedacinho desse episódio aqui no canal de cortes, mas se você quiser assistir o episódio completo, tem link aqui embaixo na descrição. Tem lá no meu canal do YouTube Fabi Santina e tem também nas plataformas de áudio, mas tá tudo aqui na descrição. Vai lá assistir.